Olá, meu nome é Penélope de Carvalho e estamos lendo o livro Sua Força Interior, do autor Dr. Joseph Murphy. Capítulo 15. Tomando conhecimento da linguagem da Bíblia. Os dois lados. Disse que há dois lados para cada questão, mas apenas um lado certo. Você deve aprender qual é o lado certo, a fim de conhecer a verdade. Emerson disse em seu ensaio sobre compensação, pois um inevitável dualismo divide toda a natureza, de tal forma que cada coisa é uma metade e sugere outra coisa para torná-la inteira, como espírito e matéria, homem e mulher, subjetivo e objetivo, dentro e fora, superior e inferior, movimento e repouso, sim e não. Há luz e escuridão, fluxo e refluxo, dentro e fora, amargo e doce. A escuridão é a ausência de luz. Há calor e há frio, mas do ponto de vista da verdade absoluta não existe o frio. Todos os opostos se conciliam no absoluto. A saúde e a doença, mas no absoluto tudo é saúde, beleza e perfeição. O valor positivo é luz, saúde e amor. Os opostos são representados em nossas experiências, a fim de que possamos aprender o significado dos positivos. Sem o oposto ou negativo para ressaltar o positivo, não seríamos conscientes deste em seu verdadeiro significado. As pessoas de vez em quando perguntam: por que Deus nos criou? Para que pudéssemos errar? Para que cometêssemos equívocos? Para que ficássemos doentes? Por que o bem e o mal? Por que a dor e a doença? A resposta é o que foi mencionado antes. Conhecemos as coisas por contraste, por comparações. Como poderíamos saber o que era alegria se não nos escorresse pelo rosto de vez em quando uma lágrima de pesar? Somos seres sensíveis e reconhecemos as cores por causa das suas diferentes vibrações de luz. A diferenciação infinita é a lei da vida. O verdadeiro conhecimento científico reconhece os opostos na vida. O bem tem o seu oposto a fim de que possamos escolhê-lo e rejeitar o negativo. Escolher e compreender o bem na vida é o que se costuma chamar de sabedoria. A sabedoria é o certo e o que se conforma com a verdade universal. Podemos dizer que existem duas linguagens. A Bíblia é escrita numa linguagem secreta de parábolas, alegorias, metáforas e expressões figurativas. O mundo fala outra linguagem. No entanto, há milhões de pessoas que encaram a Bíblia literalmente. As leis dos Estados Unidos são escritas em inglês, mas há uma constante controvérsia entre os juristas sobre o que significam. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos se divide quanto ao verdadeiro significado de parte da Constituição, embora esta seja escrita em inglês. Os políticos da Califórnia costumam dizer que a maré está se virando contra ou a favor deles. Não se trata de uma expressão que deva ser encarada literalmente, embora eu suponha que alguns acreditem que possa mesmo acontecer assim. Há duas linguagens na Bíblia, e isso provoca confusões e interpretações equivocadas, intermináveis. Você deve compreender o significado dos símbolos a fim de compreender a Bíblia. Paulo fala de Cristo em vós, a esperança de glória. Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Cristo não é um homem. A declaração se refere à presença de Deus em cada pessoa. Quando você começa a usar esse poder, passa a ter uma nova compreensão de si mesmo. Cristo é como se chama a sabedoria que Jesus encontrou e que lhe permitiu fazer grandes coisas. Esse conhecimento é o que produz saúde e felicidade. Quando você sabe que pensamentos são coisas e tudo o que pensa e sente ser verdade manifesta-se em sua vida, quando sabe que tudo o que imagina acaba acontecendo, então possui uma parte da sabedoria chamada Cristo.
O Cristo em você significa simplesmente a prática da presença de Deus. Não tem nada a ver com a personalidade. A presença de Deus não é parcial com as pessoas. O homem comum nada sabe sobre essa presença divina dentro de si e acredita que é afetado e influenciado pelos fatores externos sem o seu consentimento. Essa atitude é chamada o filho da perdição na Bíblia, o que significa um senso de perda e limitação. O conhecimento é o que um homem conhece e o que ele em geral conhece não é, infelizmente, a divindade interior. Deus é um sinônimo para o bem e a contemplação de todas as coisas boas inevitavelmente traz saúde e felicidade. Pergunte a si mesmo se o que você teme é real ou ilusório. Quando reivindica a ação certa, beleza, amor, paz e inspiração e harmonia divinas, quando essas verdades, poderes e qualidades de Deus estão operando em sua vida, então tem o que se chama de Cristo em você, a esperança de glória. Alguém me perguntou um dia desses o que Paulo estava querendo dizer ao falar em o dia de Cristo, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Paulo não está falando de um milênio em que todos os homens serão súbita e milagrosamente transformados pela luz do Altíssimo. A iluminação não ocorre dessa maneira. Surge aos indivíduos através da meditação, prece e visão mística. Ninguém pode dá-la a ninguém. Não é algo que lhe possa ser transmitido afora a sua participação mental e atenção total às verdades eternas da vida. Deve haver, como diz Paulo, uma apostasia primeiro, o que significa o afastamento e erradicação de todas as falsas crenças e conceitos errôneos, antes que a presença de Deus seja sentida no coração. Enquanto você continuar convencido de poderes fora de si, que condicionam sua vida, estará dominado pelas crenças e conhecimentos do mundo. Se você quer o conhecimento e sabedoria chamados de Cristo na Bíblia, deve renunciar às falsas crenças religiosas e à propaganda do mundo, aceitando o dom da verdade em seu coração agora. Paulo diz: sem que primeiro venha a apostasia, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Isso significa que no momento em que as teorias populares e as crenças dogmáticas do conhecimento do mundo são revelados à sua mente pelo que realmente são, ladrões e salteadores de sua felicidade, então lhe terá chegado o dia de Cristo, ou o despertar da verdade. É inútil e absurdo dizer que acredita em Deus e ao mesmo tempo acredita num poder que se opõe à ação de Deus. Não deve haver compromisso, equívoco ou vacilação nesse ponto. Os fatores externos não constituem causa. Acreditar que os outros possam frustrar sua felicidade ou aceitar o fato de que está com uma doença incurável é alimentar uma convicção de que existe um ladrão e salteador, despojando-o de sua saúde e felicidade. A crença comum. Para o homem comum, parece certo acreditar que as coisas externas podem causar doenças, assim como podem também curar. Dessa maneira, ele desenvolveu a ideia de que contrai uma doença, sem compreender que a doença é um distúrbio emocional que se manifesta na carne. Tenho me referido frequentemente à mente subconsciente, que registra fielmente todas as suas emoções. Seu corpo é o disco de plástico no qual está gravado o resultado. O corpo não tem qualquer poder por si mesmo, mas reproduz fielmente tudo o que nele se grava. Qualquer coisa em que você acredita fica indelevelmente escrita na mente subconsciente e aparece em seu corpo e na sua vida. Tudo isso é parte da sabedoria chamada Cristo. Há uma ciência da mente que distingue entre a verdade e o erro.
Quando você chega a uma decisão inequívoca em sua mente de que só existe um poder, maravilhas irão ocorrer em sua vida. A serpente. A serpente na Bíblia representa os 5 sentidos e o julgamento com base nas aparências. A semente da serpente é o medo e o falso conhecimento. A serpente se insinua rápida e silenciosamente. Antes que você perceba a sua presença na selva, ela já está dando o bote. As sugestões e falsas crenças da mente do mundo deixam o seu ferrão na mente indisciplinada e acarretam todos os problemas. A resposta para todos os problemas. A resposta para todos os problemas do mundo está na seguinte recomendação da Bíblia: confia no Senhor com todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Bom, finalizamos aqui o capítulo 15. Capítulo 16. Muitas respostas para muitas perguntas. Espírito e matéria são uma única coisa, e a ciência moderna fala hoje apenas da interconversibilidade de energia e matéria. A energia é um termo usado pela ciência para designar o espírito ou Deus. Muitas pessoas negam atualmente a existência de Deus ou o Espírito vivo todo-poderoso. Na costa ocidental dos Estados Unidos, existem até mesmo grupos que negam a matéria. Estamos vivendo num mundo subjetivo e num mundo objetivo. Uma vareta tem 2 extremidades. O informe assume forma, o invisível torna-se visível. Os antigos diziam que Deus torna-se homem ao crer em si mesmo como sendo homem. Todos nós somos manifestações do Espírito Infinito. Estamos aqui para descobrir nossa divindade. Paulo diz: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. O Espírito necessita de forma para se expressar. Seu corpo é um veículo permitindo-lhe expressar as maravilhas e glórias dentro de você. Devo ir a um ashram? Acho que é assim que fala, ashram. Uma jovem sincera de uma universidade local e que é profundamente espiritual perguntou-me se julgava aconselhável uma viagem à Índia e a entrada num ashram. No hinduísmo, um lugar em que as pessoas se encontram para receber instrução religiosa ou efetuar exercícios em comum, a fim de escapar da confusão e turbulência que a envolvia, pois havia conflitos demais na universidade, consumo desenfreado de tóxicos, todos os tipos de aberrações sexuais, alguns professores de filosofia chegando mesmo a afirmar que não existia nenhum Deus. Expliquei que já estivera em muito ashram na Índia e falara em vários, mas não achava necessária sua ida à Índia para encontrar Deus, pois Deus habita dentro dela, caminha e fala nela. Podia praticar a presença de Deus em plena Broadway, na cidade de Nova York, ou no Hollywood Boulevard, em Los Angeles, assim como em sua própria casa, na universidade e em qualquer rua, no mercado. Expliquei que a verdadeira sabedoria e o crescimento espiritual não consistem em fugir do lugar em que se encontra para alguma praia estrangeira. Ao contrário, a missão e dever dela é viver onde está, concluir seus estudos e aprender a contribuir para o mundo com seus talentos. O mundo no qual ela estava vivendo era a mente de massa. Ela deve aprender a retirai-vos do meio deles, separai-vos, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Ela aprendeu a rezar cientificamente, disciplinando seus pensamentos e irradiando amor e boa vontade para todos os colegas e professores. Dei-lhe um livro de meditações e sugeri que saturasse sua mente pela manhã e à noite com uma das 60 meditações nele apresentadas, sabendo que na medida em que recondicionasse sua mente,
toda a sua perspectiva de vida iria mudar. E foi o que aconteceu. Ela começou a pensar, falar e agir do centro divino dentro de si, não da estrutura imposta de medo, ignorância e superstição. Convicções absurdas. Muitas pessoas têm convicções estranhas, grotescas e absurdas sobre dinheiro, bens e divertimentos terrenos. Você está aqui para ter recreação, amor em sua vida, uma plena expressão de seus talentos. Não há razão para que não deva ter uma casa maravilhosa, as melhores roupas possíveis, um carro espetacular e literalmente o melhor de tudo. Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso deleite. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Você não deve ser possuído pelas riquezas externas, como também não deve lhes dar uma importância indevida. Deus possui tudo, mas você tem o uso de todos os confortos da vida enquanto estiver neste plano. Sabe que Deus é a fonte de todas as coisas e recorre à fonte para todas as bênçãos, porque sabe que sua segurança e felicidade não dependem de acumulações e bens externos, mas sim da convicção da bondade de Deus e das riquezas de Deus na terra dos vivos. Jamais separe o espírito da matéria. Está vivendo em ambos os mundos e está aqui para levar uma vida equilibrada e harmoniosa. Encontramos algumas pessoas que não pensam, condenando as coisas materiais, dinheiro, terras, automóveis, ouro e diamantes. Muitos se recusam a usar ouro, considerando que isso é um pecado. É claro que existem crime, miséria, sofrimento e injustiça no mundo, mas isso é uma decorrência do pensamento destrutivo e negativo do homem. Deus fez o mundo e todas as coisas no cosmos e proclamou que tudo era bom. É uma tremenda estupidez chamar Deus de todo bom e dizer que o mundo é horrível. Isso cria um conflito na mente, resultando em confusão e distúrbio mental. O mundo é espírito manifesto sob formas incontáveis. Um homem perguntou-me outro dia o que Gandhi estava querendo dizer ao declarar: renuncie ao mundo e volte em termos diferentes. Ao falar em mundo, Gandhi não estava se referindo a pedras, árvores, lagos, etc. Estava falando nessa declaração da mente de massa, do pensamento obtuso, dogmático, confuso e irracional de 4 bilhões de pessoas neste mundo. Você renuncia e rejeita completamente as falsas crenças, medos, ignorância e superstições da mente de massa, o grande mar psíquico no qual todos nós estamos imersos. Você renuncia quando começa a pensar certo, sentir certo, fazer certo, agir certo, rezar certo. Por prece, estamos nos referindo à contemplação das verdades de Deus, do ponto de vista mais elevado. Você se torna tudo o que contempla, fixando-se nos atributos, qualidades e poderes do infinito em você, não mais está no mundo ou mente de massa, está em sintonia com o infinito e está vivendo nos mais altos níveis de consciência, permitindo-lhe encontrar a paz neste mundo em mutação. Rebelião contra impostos. Recebi recentemente uma carta pedindo-me que enviasse um donativo para um determinado grupo que achava ilegítimo pagar impostos. O autor da carta citava a Constituição dos Estados Unidos para apoiar seu argumento. Tudo isso, é claro, não passa de bobagem. Essa questão já foi formulada há 2000 anos. É lícito pagar tributo a César. Mateus, capítulo 22, versículo 17. Jesus sabia qual era o motivo da pergunta, porque podia ler a mente da pessoa que o interrogava. Naquele tempo, o povo estava sob o domínio romano. Irritava-se, ressentia-se e odiava os coletores de impostos. Contudo, era forçado a pagar tributos a César e atender às exigências de César. Estamos aqui para nos expressar, vestir-nos, alimentar-nos, lavar-nos e contribuir com os nossos talentos para o mundo. Todos somos interdependentes. O médico, o carpinteiro, o bombeiro, o farmacêutico, o advogado, o fazendeiro, o professor e o engenheiro são todos necessários. Além disso, temos de contribuir com impostos para sustentar os governos local, estadual e federal.
O governo não tem dinheiro, a não ser o que extrai do povo. As autoridades podem não usá-lo sabiamente. Não obstante, numa sociedade ordenada, todos nós devemos contribuir para César. O mundo exige de você sua capacidade, talentos, faculdades e trabalho. Sua família exige proteção, cuidados amorosos e todas as necessidades da vida. Você deve pagar tributo a César. Faça deste mundo um lugar melhor para se viver, para si mesmo e para a sua posteridade. A coisa mais importante no mundo é pôr Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus é a causa suprema, o Criador do mundo, o progenitor de toda a humanidade e do cosmos inteiro. Todas as manhãs e à noite, reserve algum tempo para uma visita a Deus, seu eu superior. Comungue com essa presença e saiba que seu pensamento e sentimento controlam seu destino. Imponha a lei e ordem divinas em sua vida e compreenda que o amor divino e a paz divina estão em todas as suas ações e em todas as experiências da sua vida. Afirme categoricamente: a lei e a harmonia divinas governam a minha mente, meu corpo e todos os meus empreendimentos. Maravilhas estão ocorrendo em minha vida. Bom, fico por aqui e continuamos com o capítulo 16 no próximo áudio. Tchau, tchau!